A paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Amém. Deus te abençoe neste dia. Eita glória. Neste dia, né? Qual tem sido o seu motivo de gratidão? Eu falo de hoje. Qual é a sua gratidão de hoje? Vamos lá. Salmos, capítulo 18. Vou ler o versículo 1 e o 2. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. 3. Invoco o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Glória a Deus. Este é um cântico de vitória, qual Davi está entoando, dando graças a Deus, entoando louvor e adoração a Deus por todo o processo a qual ele vivenciou, a qual foi perseguido por quem? Por Saul. Não é o rei que ainda estava sobre o trono, mas que não tinha mais a autorização ou não tinha mais a presença de Deus sobre a vida dele. Deus já o tinha rejeitado e Davi era o seu ungido, mas Davi ainda não estava em exercício, Davi ainda não havia subido ao trono, mas já era ungido e já estava sendo preparado por Deus. E todo esse forjado Senhor foi em meio às perseguições, em meio às diversas tentativas de Saul de matá-lo, verdade, de tirar a vida de Davi. Mas em meio a este processo, a mão do Senhor sempre esteve com Davi e o livrou dos seus inimigos. E então Davi, ele escreve esse cântico de agradecimento, de adoração, de louvor a Deus. Por quê? Porque Davi era um homem segundo um coração de Deus. A gente conhece Davi pelos seus erros, mas Deus o conhece e o conheceu com a sua integridade, porque teve um episódio em que Saul estava na caverna dormindo e ali Davi teve a oportunidade, não é de fazer mal contra a vida dele, mas Davi olhou para dentro de si e falou assim: eu não posso tocar no ungido do Senhor. A sua integridade agiu com justiça e ali Deus também operou com justiça na vida de Davi. Como que a gente age nos dias de hoje com aqueles que nos desejam mal, com aqueles que têm inveja, com aqueles que tramam pelas nossas costas, a qual a gente confiou um dia, com aqueles que nos tiram algo que era nosso? Como que você age? Qual é a sua atitude? Davi, ele teve misericórdia, teve integridade e assim Deus agiu como Davi. E você? Você perdoa? Você esquece? Ou você é daquela pessoa